E o podcast Deu Jazz hoje recebe um dos grandes comunicadores e jornalistas do Brasil. Porém, antes, Full Jazz by Slaviero Hotéis, um dos melhores hotéis do Brasil, que fica em Curitiba, no bairro do Batel, na Siqueira Peixoto, número 1297. As reservas, para que vocês façam, é super fácil: slavierohotéis.com.br. Shows de jazz de quinta a sábado, mas às vezes de terça a domingo, músicos brasileiros, músicos internacionais. Sem dúvida nenhuma, é uma das acomodações mais confortáveis que nós temos no nosso país. Uma atmosfera totalmente inspirada no jazz. Quando vocês entram no hotel, ali vocês podem ver retratos da Nina Simone, do Charlie Parker, Art Pepper, Chet Baker. É incrível. Full Jazz by Slaviero Hotéis. E o segundo hotel, que também é um dos melhores do Brasil, fica aqui no Rio Grande do Sul. Vocês sabiam que Piratini, a primeira capital farroupilha, tem esse hotel 5 estrelas chamado Querência Boutique Hotel? Quando vocês vierem para o estado do Rio Grande do Sul, não necessariamente vocês precisam ir a Gramado ou a Canela. Piratini é uma cidade muito gostosa, muito agradável, pode comer um bom churrasco e entender um pouco como é que é a filosofia gaúcha, como é uma boa carne de ovelha, e ficar, obviamente, no Querência Boutique Hotel. E agora, aqui no podcast Deu Jazz, honra de verdade, porque eu sou fã do trabalho dele há muito tempo, já falei para várias pessoas, inclusive para Kelly Matos, esposa dele, que esteve aqui, eu falei: "Eu sou muito fã do Gabardo", ela falou: "Eu também". Eduardo Gabardo. Muito obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite. Pô, que Gostei, honra. gostei das dicas da abertura aí. Pô, o Batel é muito legal, É né? legal o Eu bairro, né? estava te ouvindo, Adriano, falar sobre Nina Simone. Não sei se a Kelly comentou isso quando esteve aqui. O nome da nossa cachorrinha adotada na pandemia é Nina Simone. Em homenagem, A né? Kelly é muito fã, né? Que E a maravilha. nossa cachorrinha que está super bem, né? Que é hoje parceiraça do nosso filhinho, Do Gabriel. do Gabriel, que agora está completando 3 anos, é Nina Simone. Ah, que coincidência, coisa boa, né? É. Gabardo, eu adoro teu trabalho, Obrigado, Adriano. gosto de verdade, acompanho há muitos anos mesmo. Quando a Kelly veio aqui, ela falou: "Pô, quando eu comecei e tal, o Gabardo começou mais atrás, agora eu não lembro o ano". Eu falei: "O Gabardo é 94". É, O Gabardo começou em 94. Eu falei porque realmente é gente que gosta de futebol, sim. gosta de esporte. Eu acho que transcende a questão meramente, esportiva mesmo, com perdão da redundância. Eu acho que isso tudo envolve cultura, né, porque acho que no teu caso também, através do jornalismo, através do esporte, tu conheceu o mundo, É, né, isso aí bem abriu verdade. tantas coisas para ti. E, cara, estou muito feliz de te receber aqui, a gente desenvolveu um papo sobre a tua carreira, né, saudar a tua carreira mais precisamente. Eu quero saber o seguinte, Gabardo, Hum, 1994, que é o que a gente estava falando, eu não tem como começar esse bate-papo sem passar por isso. Tu começa na PUC, estudando na PUC, e como é que se dá essa vaga na rádio ABC do Vale dos Sinos para tu cobrir quem estava com o tema mais latente na época era o 15 de novembro, né, que estava é, prestes a subir para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que no ano acho que foi o Grêmio ganhou, 94, né. 94 acho que foi. É. Como é que se dá esse primeiro É, acontecimento jornalístico na tua vida profissional? assim, Adriano, a primeira oportunidade é sempre algo muito importante, eu diria que fundamental. Entrar no mercado de trabalho não é algo muito simples, né. E eu tive, a felicidade, de conseguir muito rapidamente, ainda muito jovem, primeiro que, quando eu era criança, quando eu estudava no colégio, eu sempre gostei muito de rádio, de ouvir rádio, sempre gostei muito de futebol. Hã, então eu naturalmente, tive o sonho de querer ser jornalista esportivo. E aí foi a minha primeira escolha, né, sem qualquer tipo de dúvida, não tinha nem plano B, nem plano C, era o plano A e passei no vestibular para jornalismo. E já no primeiro semestre da faculdade, através de amigos em comum, surgiu alguém me comentou: "Pô, tem uma vaga lá, vai lá, vou te levar lá". Um amigo em comum me levou, conversei com as pessoas lá, eu fiz um teste na rádio e lá o teste, foi no ar já. Me levaram, me colocaram numa jornada esportiva na transmissão de um jogo de futsal, de um time de Novo Hamburgo, o UJR, União Jovem do Rincão, disputava acho que série prata do campeonato estadual de futsal.
E eu fiz um teste valendo, né? Eu só tinha experiência ali de fazer uma ou outra coisa no início da faculdade, mas, puxa vida, a mão tremia, assim, de tremer mesmo, de ficar muito nervoso. Aham. Imagina, o sonho, um menino de 18 anos de idade. E deu certo, eles gostaram. Acho que não, não deve ter sido tão bom assim, pelo que eu lembro, mas eles gostaram, viram algum potencial e aí decidiram me contratar, né, para fazer aí a cobertura do 15 de novembro de Campo Bom. Hoje a sede, a Rádio ABC, ela pertence ao Grupo Sinos, Grupo Editorial Sinos, que é um grupo muito importante aqui do Vale dos Sinos. Na época, e hoje a sede da rádio é em Novo Hamburgo, lá tem um prédio grande na beira da Na estrada ali beira da da BR. estrada, perto do Santa Rosa, antigo Santa Rosa Sim, estádio, né, mais ou pertinho, menos né. perto ali. E na época o Novo Hamburgo jogava lá no do Santa Rosa e É, o 15 de novembro no estádio Sadi Schmidt em Campo Bom. Mas a sede da rádio era em Campo Bom, tá. Hoje ela está em Novo Hamburgo, toda entendi. integrada com a redação do jornal NH, enfim, com todos os outros veículos lá do grupo. Mas era separado na época lá, era numa casinha antiga, tinha um estúdio lá, do lado da rodoviária de Campo Bom. Então, assim, foi uma experiência muito importante para mim, né, porque surgiu a oportunidade através de uma indicação, fiz um teste já no ar, numa transmissão de um jogo, e aí foi um início de trajetória muito importante que me ajudou muito. Trabalhar no interior tem algumas peculiaridades, né, de já no início da carreira fazer transmissão dos jogos, que não é algo normal quando você começa numa emissora grande, assim como a Rádio Gaúcha, onde você vai ficar lá durante algum tempo fazendo tarefas que são importantes, mas que não tem tanta exposição, né, como numa transmissão de um jogo de futebol. Lá, ao contrário, você já vai para a linha de frente imediatamente e aí acaba, né, se tornando um período importante de aprendizado também. Eu lembro, Gabardo, que quando abríamos a Zero Hora, Uhum, para ver a escala da Rádio Gaúcha, ali a gente começou a ver pela primeira vez, 1900, um pouquinho antes até, 92, 93, 94, o rosto, né, narradores, Armindo Antônio Ranzolin, uhum, Roberto Brauner, Pedro Ernesto Denardim, e aí os comentaristas, obviamente, né, Lauro Quadros, Rui Carlos sim, Osterman, o Belmonte, e aí vamos uhum, para a reportagem, Serginho Boaz, Faria Germano Filho, Silvio Benfica, o Luiz Henrique era da Guaíba, e fazia sim, a mesma coisa na Guaíba. aham. Tu acha que foi bom começar num veículo de comunicação um pouco menor, mas onde tu era, assim, um linha de frente, do que realmente já chegar numa rádio gaúcha e talvez ter que fazer escuta ou talvez ser o produtor Aham, do Esporte São Meio-Dia, do Hoje nos Esportes aham, ou do Sala, o que já seria maravilhoso, claro, mas já te deu uma cancha, né, já pegar já, já, Carazinho, já. São Borja, É, Frederico Westphalen. é. Eu acho que foi bom, assim, Adriano. Eu acho que foi uma trajetória importante, foi um início de trajetória muito importante, e não só lá, eu não sei se depois a gente vai entrar também nos outros locais que eu trabalhei, Sem dúvida. mas foi assim a minha carreira ela foi crescendo, ela foi subindo com respeito a cada lugar e gratidão a cada lugar que eu trabalhei. Eh, e aí depois, quando eu saí de Campo Bom lá para ir para a emissora seguinte, eu fui para ser estagiário, mas eu vi ali também uma oportunidade interessante. Mas eu acho que foi muito importante a primeira experiência, de já fazer tudo, né. Eu fazia tudo, tudo, tudo. Desde a apresentação de programas, com 18 anos de idade, transmissão de jogos, né, jornada esportiva, eventualmente eu tinha que fazer produção, fazia também, lá, puxava o cabo. Aí entra uma coisa importante, porque também aprendi algumas coisas que hoje são muito importantes, claro que com uma tecnologia completamente diferente, mas lá na época era o que tinha, né. Aprendi muito sobre parte técnica. E hoje, eu diria que o jornalista, vou fazer um rápido parênteses do que acontece hoje para voltar lá depois para 1994. Hoje, o jornalista, ele obrigatoriamente, ele tem que entender, o processo técnico de uma transmissão de rádio. Se vai escrever para o site, ele tem que entender qual é a ferramenta de publicação, né, para colocar o texto lá dentro do sistema, seja para cortar foto, para colocar o hiperlink da matéria. Essa parte técnica hoje ela é muito importante. Se você tem um canal no YouTube, se você trabalha em um veículo de TV, tem que conhecer a parte técnica também de edição. Tudo isso é fundamental hoje para o jornalista. Então, lá em 1994,
com uma realidade completamente diferente. A gente trabalhava com cabo, né? A gente monta. Bom, primeiro vamos supor aqui que tivesse um jogo em Santa Maria. Tá. Aí, lá na semana do jogo, o coordenador, ou eu, alguém lá da rádio, pegava o telefone para a companhia telefônica e contratava uma linha telefônica que ficava na cabine do estádio. E aí, a gente chegava lá no estádio no dia do jogo, sei lá, 3, 4 horas antes do jogo, com os equipamentos, né? E conectava essa linha telefônica na cabine do estádio, no equipamento de transmissão da rádio. Era uma mala, assim, que abria, colocava lá, plugava ali a linha telefônica, nesse equipamento a gente plugava um cabo de 100, 150, 200 metros e jogava lá para o campo, da cabine lá para o campo. Então o cabo ia preso lá da cabine, passava por cima da torcida, prendia no alambrado e ia até o campo, porque era a única maneira de se conseguir fazer a transmissão lá do campo. Normalmente um rolo tinha 100 metros, então quando o vestiário era muito longe, tinha que levar 2 rolos, né, para dar 200 metros para chegar até lá o vestiário. E aí plugava o microfone na outra ponta do cabo lá no vestiário. Então, eu já aprendi a dominar essa parte técnica da transmissão também lá, não só do microfone lá no início da carreira, mas também a parte técnica, que foi muito importante, né? E como, obviamente, não existia o telefone celular naquela época, a gente chegava, ficava uma pessoa que trabalhava na sede, né, na emissora, o plantão de estúdio lá ou o técnico no estúdio da rádio, no caso da Rádio ABC, e a gente lá na cidade do jogo, a gente não tinha como testar o equipamento e falar aqui no telefone celular ao mesmo tempo. Não, a gente colocava o fone e começava a falar. Se estiverem me ouvindo aí, dá 2 cortes. No retorno ficava a transmissão da rádio, né, o que estava no ar na rádio naquele momento. Se estiver me ouvindo, se o som estiver chegando aqui em Santa Maria, em São Borja, dá 2 cortes aí do que está no ar. O operador cortava, fazia um cortezinho do que estava no ar naquele momento na rádio. Aham. E aí a gente sabia Era um que estava sinal. chegando o som que a gente estava chamando lá na cidade onde a gente estava. Fantástico. E aí chegava na hora de abrir a jornada esportiva, entrava o retorno e vamos embora. Sem ter falado com ninguém, porque não tinha o telefone celular, tinha Sim, que achar um orelhão sei lá onde no estádio, não tinha o contato assim, né? Era tudo muito precário, muito difícil. Se fantástico. a gente imaginar que hoje a gente tem essa tecnologia toda, que antigamente lá atrás não tinha, né? Então foi um período assim muito bacana, né? Muito legal para aprender e de ter uma experiência assim muito importante para depois seguir a trajetória. Ah, mas era uma grande magia, né, É, Leonardo? é, Pô, é, é. lembro muito, assim, de ouvir quarta-feira à noite Inter e Guarani de Cruz Alta lá na Tabaíndia, É. 1-0, jogo difícil, a gente ficava imaginando, formatando o cenário. Depois, muitos anos depois, indo tocar em Cruz Alta, eu fui lá na Tabaíndia para ver como é Aham. que era o estádio, e assim sucessivamente em todos os outros estádios. E assim, Adriano, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma experiência ruim, assim, de violência. Agora, tinha algumas cidades, assim, que corria e falava, lá é difícil, lá os Por caras vão exemplo cortar o cabo. por exemplo, Pá, Palmeira das em Missões, Palmeira, qual é o time de pá, Palmeira? palmeirense. Hoje acho que nem tem mais futebol profissional lá, mas na época tinha. Eh, Onde mais? eh, Carazinho, Atlético? tinha algumas cidades assim que as pessoas Bagé, O Grêmio Estrela Bagé, Guarani de d'Alva? Bagé, pô, lá é difícil. Eu nunca tive problema, graças a Deus Sim. sempre fui muito bem tratado em todas as cidades que eu fui. Mas sabe que aquela coisa assim de correr a boca pequena dos caras, pô, lá é difícil, aquele negócio da segundona, da segunda divisão do Rio Grande do Aham. Sul, né? Faz parte da nossa história, né? Coisa a mística, né, É, o da folclore, mística, né. sem dúvida, sem dúvida, mas, nunca tive problema. Mas eu lembro, assim, eu não passei por isso de alguns colegas terem problema, eh, na década de 80. Bom, só lembrar do que aconteceu, com o Grêmio lá na Batalha de La Plata, La lá no Plata, jogo contra o né. Estudiantes, Aham. de colegas que sofreram, assim, problemas, muito graves de violência, de equipamentos danificados em coberturas de jogos de Copa Libertadores da América lá Caramba. atrás, né? E de não conseguir transmitir, justamente por isso, né. Hoje já é uma situação bem mais tranquila, assim, do aspecto da segurança para trabalhar nos locais. É, isso aí a gente conversando contigo, fico lembrando de um monte de coisa, assim, Aham. e 1 hora é muito pouco, né. Né, eu lembrei de um jogo Grêmio e Santos, acho que foi em 91, 92, que eu ouvi toda a cobertura e eu acho que era o Zé que estava na reportagem, e eu tenho que perguntar para ele um dia, 2 horas depois só o juiz conseguiu sair do É, Olímpico.
teve um lance assim, até vou perguntar para ele um dia. Gabardo, e aí, 1900, até 98 foi para Band, Bandeirantes. Que estágio que a Band se encontrava naquela época em termos de esporte, de futebol? Porque era Gaúcha e Guaíba concorrendo. É. Quem estava lá e como é que apareceu a oportunidade? E também uma coisa muito importante que a galera que é muito ligada no jornalismo, quer trabalhar no esporte, não tem muita grana, né, no começo, né, Gabardo? Ah, não tem, não tem. Não, aí assim, eu trabalhei durante todo o ano de 1994, na Rádio ABC, fazendo a cobertura do 15 de novembro de Campo Bom. E aí, no começo de 95, eu trabalhei de 95 a 98 na rádio e na TV Bandeirantes. No começo de 90, a gente tinha essa situação que você comentou, da Gaúcha e da Guaíba terem ali na década de 90, uma rivalidade e dominavam, né, o mercado. A Bandeirantes ela vem com uma nova equipe em 1995, num projeto muito legal, com nomes bem importantes, foram contratados profissionais, tanto da Rádio Gaúcha como da Rádio Guaíba. Eu lembro que o Marco Antônio Pereira, pô, que saudade do Marco Antônio que já faleceu, saiu da Rádio Gaúcha para ir para a Bandeirantes. Cláudio Cabral, que também já faleceu, saiu da Rádio Gaúcha para ir para a Rádio Bandeirantes naquele ano. Luiz Henrique Benfica saiu da Rádio Guaíba para ir para a Rádio Bandeirantes daquele. Enfim, tinha vários profissionais de muita qualidade lá. E aí surgiu uma vaga para ser estagiário. Pô, e ali como eu não estava formado em jornalismo, mas tinha o curso de radialista lá em Campo Bom, eu era contratado já com carteira assinada, tudo. E aí eu pensei, puxa vida, e agora? O que que eu faço? Pô, aqui eu estou transmitindo os jogos, eu estou fazendo tudo. Será que eu saio para ser estagiário? Né? Que é uma experiência importante numa emissora importante em Porto Alegre. Mas eu fiquei com aquela, pô, e agora? Aqui eu já tô, né? Pô, tô legal aqui. Mas eu decidi sair, né? E para ganhar menos do que eu ganhava. Pela oportunidade que eu vi ali de ir para um veículo maior, né? Com um alcance maior, e pelo fato de ser em Porto Alegre também. Uhum. As coisas, assim, acabaram acontecendo de maneira muito legal para mim também. O projeto ali na Bandeirantes, ele acabou sofrendo algumas dificuldades financeiras que não é fácil enfrentar a potência, né, da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba na época lá também. E comercialmente, assim, o projeto ele teve dificuldades, ele foi perdendo força e alguns profissionais foram saindo. O Marco Antônio Pereira voltou para a Rádio Gaúcha, o Luiz Henrique Benfica logo depois voltou para a Rádio Guaíba também, enfim. E eu de estagiário, rapidamente eu virei repórter, porque como os profissionais foram saindo, Abriu vaga. abriu vaga, e ali durante já o ano de 1995 eu já estava trabalhando como repórter nos jogos, logo depois já comecei a fazer as primeiras viagens assim de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores da América. Eu lembro que em 1997 eu já tive a oportunidade de fazer a cobertura no Peru de jogos da Libertadores, ainda muito jovem. Então ali também acho que quis o destino que as coisas acontecessem daquela maneira, e eu acabei recebendo oportunidades importantes também para desempenhar coisas que talvez com aquela idade normalmente eu não teria oportunidade. E aí foi, né? E aí tu ia no Beira-Rio e tu ia ali no campo de treinamento do Beira-Rio, tu ia no Sim. campo de treinamento do Grêmio para fazer a cobertura, aquela normal, de Uhum. cobrir o treino. Lembra, a gente ficava ali no alambrado ali, É. xingando a galera ou incentivando. Cenas muito incríveis aconteciam, né, Uhum. Gabardo, na saída ali do vestiário do Beira-Rio, do portão 8, né. Podia pegar o jogador já naquele trajeto da saída do 8 até o suplementar, né, tranquilo, Sim, né. sim, sim. No carro, né, tu podia pegar, né. Do carro. É, eu lembro assim, Adriano, que era um tempo completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Um bloqueio, uma blindagem que existe em relação a tudo que acontece no futebol. Antigamente, na década de 90, os treinos eram todos abertos para a torcida, que não é mais hoje, né? Os torcedores não podem acompanhar os treinos de Inter e Grêmio aqui, mas no futebol brasileiro, em todos os grandes clubes hoje é assim, né? A Uhum. torcida não acompanha os treinos. E a imprensa também acompanhava todos os trabalhos, e aí tinha de tudo, né, tinha entrevista antes do treino, pô, tu estava chegando ali, eu podia: "Pô, me dá uma entrevista com um gravadorzinho aqui", chegava: "Ah, não, dou", já dava entrevista antes do treino, 1 minuto antes de começar o treino, depois que terminava o treino, era entrevista a todo momento, né, e tinha oportunidade de conversar com as pessoas. Então eu lembro, assim, que, eh, se tinha uma relação completamente diferente também, de respeito, mas também de uma proximidade maior, com jogadores. Eu vi, por exemplo, assim, muito de perto o surgimento de nomes como o Ronaldinho Gaúcho, de Caramba. encontrar, assim, conversar.
a todo momento no pátio, né, do Estádio Olímpico, ali na frente do gramado suplementar, hã, e que hoje é uma coisa impensável, né. Hoje é tudo muito inacessível no futebol, mas era um tempo completamente diferente. Como é que funcionava, assim, por exemplo, Gabardo? 1995, pra gente fechar de Uhum. Band, eu lembro que o Inter tinha o Argel, tinha o Branco, o Goicoechea, É. Murilo, me lembro de ir no treino, Murilo insatisfeito no carro, pegar um aranha aqui, ó, Olha aí, aranhazinha aqui. que eu ouvi a conversa. O Murilo: "Não, o treinador não gosta de mim", no carro, cara, os torcedores em volta, ele ouvindo É, um som e ele falando isso, algo que hoje não se imagina. né. Como é que esquentavam essas notícias, por exemplo, determinado jogador vai jogar no Internacional, determinado jogador vai jogar no Grêmio. Quanto tempo tu chegava antes? Tinha já o dirigente, tu já constituía fontes nessa época, ou era um Não. lance mais de boca a boca ali no pátio do estádio ou lá dentro da administração? É, assim, normalmente a gente chegava lá, eu e os outros repórteres que fazíamos a cobertura de Inter e do Grêmio também, que era muito parecido, né, em média 2 horas antes do treino começar, e aí ficava por ali, na frente da entrada do vestiário ou no pátio do estádio, e aí se conversava muito com os jogadores, com os dirigentes, as informações surgiam assim, com esse contato. Eu lembro que uma vez, hoje, por exemplo, tá, vamos lá, o Inter ou o Grêmio contratam um jogador, vai ter um anúncio no site oficial do clube ou no perfil nas redes sociais do clube, a apresentação de uma entrevista coletiva, né, tudo bonitinho, cheio de regras, né. Na época, não existia apresentação de jogador, não existia anúncio de contratação de jogador. O jogador chegava e estava lá. "Ó, tá aqui, chegou, tá aí o jogador". Só que antes do jogador chegar, a gente descobria, e era tudo mais ou menos assim. Eu lembro que uma vez o Cacalo, né, que foi vice-presidente de futebol, presidente do Grêmio, nosso colega, na Rádio Gaúcha, né, grande Cacalo que nos deixou já, e ele era vice-presidente de futebol, do Grêmio, bem no começo da minha carreira. Um dia eu tô lá, acompanhando um treino no gramado suplementar, e ele muito legal comigo, assim, para me dar uma força no início da minha carreira, chega no meu ouvido por trás e fala bem baixinho assim: "Vou te dar uma notícia aqui, ó, às 10h30 da noite vai chegar no aeroporto Salgado Filho, o fulano de tal, nova contratação do Grêmio, vai lá". E saiu. Aí eu: "Porra", aí eu fiquei esperando, me preparei, 10 da noite fui lá para o aeroporto para esperar o voo chegar às 10h30. Tu não noticiou antes? Não, não, Guardou. guardei. Aí cheguei, fiquei esperando lá, 10h30 chega o jogador. E e aí o que que eu aí na época, né, eu lembro que eu gravei a entrevista num gravador, saí dali, fui para o orelhão, né, um telefone público, que aliás acho que nem existe mais telefone, deve ter um ou outro por aí, telefone público ainda, né. Fiz a ligação a cobrar lá para a rádio, e entrei no ar na rádio, tá aqui, chegou o novo jogador do Grêmio contratado, fulano, botei aqui, apertei o botão no gravador e tá ali. Aí para tudo, chegou o jogador do Grêmio, aí começa a outra rádio, escuta, e aí começa, e era assim, né, comigo e com os outros colegas que davam as informações também. Eu chegava um dirigente ou um empresário, enfim, soprava ali alguma informação, e era assim. Só que, ao contrário de hoje, quando todo mundo fica controlando as coisas no telefone, na época lá, 95, 96, na redação da Rádio Guaíba, na redação da Rádio Gaúcha, da redação da Bandeirantes, ficava o dia inteiro 2 rádios ligados nas concorrentes. Então, na redação de onde eu trabalhava lá, na Rádio Bandeirantes, ficavam 2 rádios o dia inteiro ligados, um na Rádio Gaúcha e o outro na Rádio Guaíba, para saber o que estava saindo de informação na Rádio Gaúcha e na Rádio Guaíba, porque era a Sabia única disso. maneira que a gente tinha de saber o que estava acontecendo. Não tem mais a timeline, não tinha timeline, não tinha site, era assim, né. Ali eu lembro que tinha o fax na época ainda, mas então tinha a figura do rádio escuta e ficava ali, o pessoal o tempo inteiro escutando a concorrência. Então, provavelmente, quando eu entrei no ar lá no aeroporto Salgado Filho com a informação de que chegou uma contratação do Grêmio, os caras lá nas outras rádios: "Opa, espera aí que está acontecendo alguma coisa, manda o repórter para lá", e era assim. Cara, Bem incrível. diferente de hoje, né. Bom, hoje já de muitos anos pra cá, a gente sabe que tu é um repórter, um jornalista que tem muitas fontes, muito bem conceituado, muitas pessoas te procuram para te dar algumas informações. Uma pessoa me falou em determinado momento que um presidente do Grêmio perguntou para ti o que que tu achava do treinador A, se o É. treinador A seria bom para treinar o Grêmio, porque ele estava pensando no treinador B. Mas o cerne da questão não seria esse, o cerne da questão seria a constituição das fontes, eh,
isso vai além do futebol, né? Tu não pode Hum. só tratar disso enquanto tem um jogador realmente vindo. Eu acho que tem que ter uma manutenção, né, Sim, Gabardo? claro, claro, claro. É, assim, Adriano, isso é eu faço a minha ronda diária aqui no telefone. Hoje até, é claro que eu procuro muito também encontrar as pessoas presencialmente, ter o contato olho no olho, que eu acho que é muito importante, mas a gente não tem mais isso que você estava colocando aqui, lá do treinamento, de ir no pátio lá do Beira-Rio, ou no Olímpico, na época no Olímpico, não tem mais isso, não pode ir lá. Tem um ou outro treinamento aberto, então não se tem mais esse contato, né, presencial. Eu procuro tentar encontrar, né, o máximo possível as pessoas para ter essa oportunidade de conversar, mas no telefone eu mantenho um contato permanente, assim, com muitas fontes, né, no meio do futebol. Eh, no Inter, no Grêmio, nas federações, na CBF, na Conmebol, empresários, treinadores, enfim, eu falo com bastante gente. E não é sempre para pedir informação, sobre assuntos variados, sobre vida, sobre futebol. Graças a Deus, assim, eu tenho uma boa relação com muita gente, de muito respeito também, né? Eh, para ter essa oportunidade de, em muitos momentos, ter uma informação que ela é extremamente importante, seja de contratações de jogadores, e agora a gente está no momento aí de mercado de transferências, né, que é um mercado, que é um momento muito agitado, onde o torcedor fica muito na expectativa de saber quais jogadores serão contratados, ou seja, para tentar trazer a melhor informação sobre a escalação que o time do Grêmio, o time do Inter vai ter para um jogo importante. Então, essa relação com as fontes, ela é muito importante, ela é fundamental para poder ter a possibilidade de trazer para o público informações que são muito importantes. Maravilha. Gabardo, é bacana trabalhar na Caldas Júnior. E como é que tu sai da Caldas Júnior e vai para Ipiranga com a Érico? Ali, Adriano, já começou ali, acho que foi da Bandeirantes para Guaíba, lá na Caldas Júnior, foi o primeiro momento que aí já mudou, já comecei a receber proposta. Aí não é mais a oportunidade que surgiu para alguém que indicou, pô, será que eu consigo? Aí já começaram a me Foi procurar. sondado. Aí já começaram a me procurar para me contratar. Aí já ficou melhor, né? Aumentou o passe, né? Aumentou, aí já E a começou a passada? A melhorar. passada é a mesma? Não, é a mesma. A passada, né, cara? Ali em 1998 eu recebi uma proposta, né, para sair da Bandeirantes para Guaíba. E eu pensei assim, eu acho que até hoje, assim, eu acertei em todas as minhas decisões, porque nunca é muito fácil, assim, decidir sair de algum lugar onde você está bem e ir para outro com um projeto legal, assim. Mas eu identifiquei ali uma oportunidade boa, de um lugar que eu queria muito ir trabalhar. E na época, ali na Bandeirantes, apesar de muito jovem também, eu tive a oportunidade. Eu estava trabalhando na rádio e também na TV. Aliás, eu trabalhava até mais na TV do que na rádio. Pô, eu Tá. tive a oportunidade em 97, 98, de trabalhar em jogos na TV Bandeirantes em rede nacional, com Luciano do Vale. Caramba, velho. Pô, era um. Mas também, ali naquele momento, eu tive que trancar a faculdade, porque eu trabalhava na rádio e na TV e tinha uma rotina muito pesada, mas profissionalmente uma rotina muito boa. E aí veio a proposta da Guaíba, com umas condições legais, assim, também, pô, e uma rádio extremamente tradicional e importante, né. Eu aceitei o convite e também fui muito feliz lá, de 1998 até 2002. Aí já num passo adiante, já, pô, tive a oportunidade de fazer a cobertura de Copa América, de seleção brasileira. Também foi um período, assim, de um avanço, subir mais um degrau na carreira. Hã, Trabalhei com gente legal, pô, tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, de aprender mais ainda. Também foi um período, assim, muito marcante na minha vida. Gostei muito de ter trabalhado na Rádio Guaíba. Tu estava no Internacional 1, Palmeiras 0, gol do Dunga? Estava trabalhando na transmissão do jogo pela Rádio Guaíba, estava, Narração Haroldo de estava. Souza. Haroldo de Souza. Pô, que um cara fantástico, né. Ô Gabardo, num jogo dessa magnitude, aonde se dá certo é redenção, é maravilhoso, Uhum. e se dá errado, já é uma projeção completamente diferente para um ano É. futuro. Tem uma preparação diferente do repórter. Naquela época vocês viam os jogadores chegando, saindo do carro, entrevistavam dentro do vestiário, tu tinha uma sensação anímica, que é uma palavra que se usa bastante hoje, diferente e que podia te ajudar em fazer uma leitura psicológica do que estava acontecendo no cenário? Sim, bom, ali, Adriano, o Inter estava muito bagunçado, né. Estava
né? Tanto é que o ano foi muito difícil, né? Primeiro com uma expectativa muito grande, com as contratações todas que foram feitas, contratações importantes e que dentro de campo não deram o resultado que se imaginava. Tanto é que chegou lá no final, o Inter foi escapar do rebaixamento da maneira como escapou. É parecido com o que aconteceu agora em Nossa, muito 2025, né? parecido, cara. É, mas eu vi assim um ambiente muito tenso, muito bagunçado, de muita dificuldade, e onde parece que o Inter acabou escapando muito mais pela estrela de alguns profissionais ali, teve tudo que envolveu o Dunga, né, a maneira como foi, aquele gol, do que realmente por uma organização, que faltava muito no Inter, se via muito isso no ambiente do Internacional. E para a gente ali no trabalho, claro que era um momento muito importante, muito especial também, né, de estar muito atento, porque ali um rebaixamento ali num jogo dentro de casa no Beira-Rio seria algo terrível e que teria repercussões inimagináveis, né? Então a gente teve todo o cuidado ali para trabalhar naquele jogo, e que terminou no fim bem para o Internacional, mas repito, acho que muito é por questões individuais, de profissionais que estavam no Inter naquele momento, do que por uma organização que faltava bastante especialmente naquele ano do Internacional. Tu estava atrás daquela goleira? Não, Do eu placar estava eletrônico? naquele momento ali, eu não estava. A cobertura de rádio era também um pouco diferente do que é hoje. Hoje também tem uma limitação de repórteres que podem ficar dentro de campo. Naquela época podia ficar um monte. Lembra que antes do jogo os repórteres entravam no campo com aqueles cabos Era tudo muito lá. legal isso, cara. Que saudade Aí, disso. tipo, o juiz apitava o final do jogo, pô, entrava todo mundo correndo no campo. O jogador entrava correndo, Entrava já no correndo, pique. cada um em um vestiário, né? É, Hoje entram juntos. é. Então aí lá naquele ano, eu lembro que eram acho que uns 3 ou 4 repórteres dentro do campo, hoje de rádio, né, hoje podem de cada rádio. Hoje podem ficar no máximo 2 de cada rádio, fica um atrás de cada gol. Tá. Então naquele jogo eu lembro que tinha 3 repórteres da Rádio Guaíba dentro do campo, um atrás de cada gol, e eu ficava ali atrás do banco de reservas, Ah, do lado na fazendo Coreia ali ali, do ladinho, né. fazendo então ficava um repórter fazendo os depoimentos do que acontecia ali perto daquela goleira, o outro atrás da outra goleira, e eu fazia os depoimentos ali do que, quando o Haroldo chamava, do que estava acontecendo ou no banco de reservas ou na faixa central ali do campo. Certo. Então eu fiquei ali atrás, acompanhando de perto aquela tensão ali do banco de reservas, mas não estava, acho que era o REC que ficava atrás do gol ali, onde aconteceu o gol do Internacional. Uma pergunta que acho que nunca te fizeram, É. do vestiário antigo do Beira-Rio ou do Olímpico, que eram opostos, quando descia o túnel, tinha ligação por baixo dos estádios, de um vestiário para o outro, ou tu tinha que dar a volta? Não tinha ligação. Não tinha. Do visitante para o principal É, não tinha. Assim, no Olímpico, o vestiário da casa, o vestiário do Grêmio, ficava ali embaixo, né, do lado das cabines de imprensa, da social, e tinha um vestiário com um túnel que fazia ligação para o campo. E do lado deste túnel ficava o túnel, que é a imprensa, mas sem com uma parede no meio, né, que fazia a ligação da sala de imprensa, onde os repórteres passavam para ir em direção ao campo. E lá do outro lado, aí lá do lado dos camarotes, tá, da arquibancada inferior, ficava o vestiário visitante sem qualquer tipo de ligação. entendi. Então, aí já num segundo momento, aquela história que eu estava explicando aqui atrás, de jogar o cabo lá da cabine, no Beira-Rio, aqui no Olímpico, a gente tinha uma caixa que ficava, chamavam de uma caixa, onde as rádios conseguiam colocar esse cabo dos dois lados, tanto ali pertinho do vestiário do Grêmio ou do Inter, no Beira-Rio, e uma outra caixa lá do outro lado do campo, no vestiário visitante. Então o cabo ficava lá, não precisava jogar o cabo lá da cabine do Beira-Rio do Olímpico, porque eles tinham essa estrutura de ter a caixa de poder jogar o cabo ali para ficar mais pertinho do vestiário. E no Beira-Rio também. Na década de 90, o vestiário visitante ficava lá do outro lado, sem qualquer tipo de ligação com o vestiário da casa, o vestiário do Internacional. Pô, essa curiosidade aí, a gurizada que tá acompanhando, que eu acho que sempre quis saber, agora a gente É, temos a informação. mas e assim, nessa época, pô, o vestiário do Inter e do Grêmio ali, a gente tinha só a proximidade do túnel ali, né? Bom, e depois que terminava o jogo, aí podia entrar no vestiário para fazer as entrevistas. Entrava lá, tudo. À Mas, vontade. mas no vestiário visitante, antes do jogo, depois do jogo, era assim, uma parede separando só e o mesmo túnel de acesso. Então os repórteres ficavam mais ou menos junto ali
com os jogadores dos times adversários. Era tudo meio sem separação, dava para escutar tudo que o técnico falava dentro do vestiário, tudo, antes do jogo. Alguma coisa que tu pode contar pra gente que tu ouviu? Não, Celso assim. Roth falava alto, né? Não, É eu verdade aquilo que ele lembro. falou pro Chiquinho? Aquelas coisas que ele falou pro Chiquinho uma vez? Tu Vai lá tava e. lá? Tu tava lá? Eu estava lá, mas essa história, eu acho que ela do resolve, vai lá e resolve, É. xodózinho, Aham, né? aham. Eu acho que porque na verdade duas pessoas escutaram essa conversa, o Roth e o Chiquinho. Eu acho que o Chiquinho deve ter comentado com alguém e a história se espalhou. Eu sei, assim, só pelo que falam, né? Mas Aham. eu imagino que deva ter acontecido, sim, né? Ah, isso é normal Que também, né? Tá louco, futebol, pá, pô. nesses tempos assim mais antigos, os diálogos eram um pouco mais duros do que são hoje, né? Essas coisas aconteciam. Mas assim, eu nunca. Eu acho que, pô, teve uma vez, mas não em jogo, em treino, que o Roth falou ali no vestiário para os jogadores, algo na linha assim de chegar um pouquinho mais forte, né? Essas coisas que a gente escuta aí no futebol, que o Filipão, uma vez lá no Palmeiras, conseguiram escutar pela janela também, né? De dar uma chegadinha mais forte, essas coisas. Eu lembro de ter entrado no vestiário e visto naquele Caxias e Grêmio, que o Caxias foi campeão gaúcho, contra aquele grande time da ISL do Grêmio. O Caxias era treinado pelo Tite, Que o que é Ronaldo erra o pênalti? no Foi esse, final, né? né, o Gilmar defende, né, bem no final. Foi 3-0 em Caxias do Sul, depois 0-0 no Olímpico. 2000, né? E aí terminou o jogo, eu estava fazendo a cobertura do Caxias, e eu lembro que eu entrei no vestiário do Caxias depois do jogo. E aí isso me marcou muito, tinha um cartaz, um quadro lá, com uma frase escrita a caneta, à mão, né, que estava grudado, foi grudado na parede do vestiário do Caxias antes do jogo, e eu vi depois do jogo lá, né? Tinha uma frase escrita assim: eles podem até nos tirar este título, mas vão ter que arrancar de dentro dos nossos corações. Então se usa muito assim no futebol essas frases motivacionais para tentar entrar, né, na mente dos jogadores. Era o Tite, né? Era o Tite. O Tite gosta muito dessas coisas. Eu gosto muito do Tite, assim, como pessoa e como profissional. Fiquei muito triste, assim, que o Brasil não tenha vencido uma Copa do Mundo com ele, porque eu acho que ele merecia muito, né? Que um técnico com uma história extremamente vitoriosa está enfrentando essa turbulência lá no No Cruzeiro. Cruzeiro, né? Vamos ver se as coisas vão melhorar para ele. Certíssimo. Gabardo, 23 anos de Rádio Gaúcha, de Grupo RBS. Tu ficou 2 anos consecutivos como correspondente no Rio de Janeiro, morando lá, né? Morando Uhum, lá. Isso não quer morando lá. dizer, outros anos tu continuou trabalhando, coberturas em várias Copas do Mundo, e agora eu gostaria de falar sobre pontos específicos da tua carreira. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar não seria somente o 7-1, mas aquela campanha brasileira da Uhum. seleção aqui em 2014. O que que já dava para ver do insucesso que estaria pela frente ali? O que que tinha É. de errado? A convocação também foi bastante duvidosa. O que que tu acha, estando lá, o que que tu pode falar pra gente sobre esse momento de 2014? Foi muito, muito triste, né? Eu tenho muita dificuldade ainda para ver os gols daquele 7-1 lá. Tu estava lá no Mineirão, né? Sabe que e assim, foi um negócio horroroso que aconteceu, né. Aquele dia que parece que dá tudo errado, é uma sucessão de erros e as coisas não funcionam. Foi um horror, né, foi um horror. Hã, mas foi uma experiência, assim, em termos de Copa do Mundo, muito importante de conhecer melhor o que que é uma Copa do Mundo, para depois responder lá, Uhum. até chegar lá ao 7-1 que terminou para o Brasil da pior maneira possível, né. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar 2 anos de organização da Copa do Mundo. Quando termina uma Copa do Mundo anterior, vamos lá, nesse caso, da Copa do Mundo de 2014, terminou a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Já em 2011 tem um batalhão da FIFA morando, um quartel da FIFA no Rio de Janeiro, e por isso que eu fui morar lá, fui transferido pela RBS para cuidar de questões editoriais, mas também de relacionamento institucional com a FIFA. Uhum. Você tem lá 4 anos antes da Copa do Mundo, uma sede, um quartel-general, onde tudo acontece num trabalho que é simplesmente fantástico. Tem o setor de campo de treinamento, o setor de ingressos, o setor de marketing, o setor de não sei o quê. Para organizar uma Copa do Mundo é um negócio muito grandioso. E eu acompanhava semanalmente com as visitas que eu fazia
Essa sede era no Recreio dos Bandeirantes, lá na divisa com Jacarepaguá, Aham. e é um negócio fantástico, assim, né? Claro que agora eu não estou acompanhando de perto, mas certamente terminou a Copa de 2022 do Catar e em 23 já estava todo esse batalhão focado na Copa que a gente vai ter agora na metade do ano. E é muita gente trabalhando para fazer a coisa acontecer, desde cuidar, tem que cuidar os voos fretados de todas as seleções, tem que cuidar campo de treinamento, hotel, grama, tem que ser padrão FIFA, é coisa que não acaba mais. Tem que envelopar os estádios, tem que envelopar campo de treinamento com patrocínio, tem que providenciar o carro pro cara da FIFA que vai chegar, é muita coisa. E assim, ver toda essa estrutura, essa engrenagem funcionar, e é algo que me marcou muito, foi um período muito importante, assim, poder acompanhar para o Grupo RBS, e lá na época eu fazia, aí tive uma experiência muito multimídia, né, de trabalhar na rádio, de trabalhar na TV, de trabalhar no site, de trabalhar no jornal, de atender todos os veículos do Grupo RBS, foi muito legal. Mas aí dentro de campo, onde a gente tinha uma expectativa muito grande, muito importante, só que todo o processo ele já começou muito mal, né? E com profissionais conhecidos nossos aqui. O Mano Menezes foi escolhido para ser o técnico no começo do ciclo da Copa do Mundo, mas os resultados acabaram derrubando ele. Se tinha uma expectativa muito grande pela medalha de ouro em 2012, na Olimpíada não teve, aí logo depois ele foi demitido. Aí veio o Filipão, porque é um técnico consagrado, extremamente vitorioso, já tinha sido campeão do mundo pela seleção brasileira. Se tinha também ali em alguns momentos a expectativa que o Ronaldinho Gaúcho pudesse ser convocado, não foi. Acho que teve escolhas erradas também na montagem do grupo, especialmente na escalação. Pô, o Brasil perdeu o Neymar machucado para aquele jogo, e aí a escolha foi o Bernard, e aí a gente viu tudo que aconteceu lá no Mineirão com a derrota de 7-1 para a Alemanha, que foi algo muito duro, né? Para a história do futebol brasileiro. A Copa das Confederações, um ano antes, deu uma enganada ou uma Eu acho atenuada? que, eu acho que deu assim, Adriano, mas a Espanha, que foi o adversário, que era campeã da Copa do Mundo de 2010, ali já estava numa fase de declínio, que talvez em 2013 a gente ainda não tivesse a dimensão exata. E aí o Brasil ganhou bem da Espanha, foi campeão da Copa das Confederações e se É, imaginava que fosse ser tudo diferente. Mas depois que a gente foi entender que o nosso adversário, a Espanha, já estava numa fase decadente, tanto é que em 2014 faz uma Copa do Mundo que não é boa, né? E eu lembro que em 2013 se teve assim muitas notícias de que os jogadores da Espanha encararam aquela competição, a Copa das Confederações, muito mais como férias do que como uma competição em si, né? E aí acabou ficando mais fácil para o Brasil. pois é. Ô Gabardo, 2006, que o Internacional é campeão mundial, eu estava fora do Brasil, acompanhava de forma muito remota. Em Uhum. 2005 eu estava na Nova Zelândia e tinha um delay de 40 minutos Aham, do jogo aqui para as imagens que chegavam lá, aham. inclusive da rádio. Então eu fiquei sabendo, acompanhando somente 40 minutos depois. Eu sei que para ti foi uma cobertura muito interessante, porque para um colorado, acho que até para um gremista, qualquer torcedor aqui do Rio Grande do Sul, foi algo inusitado positivamente. O Internacional vencer, obviamente, o É, Barcelona, mas teve muito trabalho ali, porque a campanha na Libertadores foi muito boa, né? O Inter é, jogou bem, né? O time estava bem jogou. encaixado, Fernandão, Sobis, É. comando do Abel. Como é que foi pra ti, assim, ver independente de ser Inter ou Grêmio, um clube do Rio Grande do Sul, alcançar um posto alto, assim, né, na América do Sul, mais um, né? É. Poucos até aquele momento conseguiam, agora a gente tá aí a mais de 9, Sim. 10, só brasileiro ganha, né? Era diferente, ali era É, posso pegar 2006 ali, os anos anteriores, o Boca estava muito bem, o futebol é, argentino, ele oferecia muito mais perigo do que ele oferece hoje, embora, né, numa Libertadores seja sempre um adversário a ser batido, mas era mais difícil na época, né? sim. E a campanha do Inter na Libertadores, ela foi irrepreensível, né? Eu lembro que eu fiz a cobertura de alguns jogos, nas quartas de final, em Quito, lá contra a LDU, que foi na altitude, um jogo duríssimo. O Inter perdeu, mas conseguiu reverter no Beira-Rio. Acho que todo o trabalho foi bem feito, assim, de mexer na hora que tinha que mexer. Enfim, então e depois no Japão, né, com o título mundial contra o Barcelona, é algo que é único, porque é, é aquele tipo de jogo que todo mundo sabe que ele dificilmente vai se repetir em outro momento, né? É um jogo único, talvez seja o jogo da história do Internacional.
acho que é o jogo da história do Tu Internacional. foi no avião com eles? Não, não fui. Esse eu não fui. Tu não foi? Não, não, esse eu não fui. Fiz a cobertura, mas apresentando os programas daqui, né? Tu não estava lá no Japão? Lá no Japão não Ah, estava, então não tu estava. viu a festa toda aqui. Eu fiquei, como o jogo era de manhã, eu lembro que eu passei a madrugada toda no estúdio, apresentando o programa, chamando os repórteres que estavam lá do Japão. E então é uma cobertura longa, desgastante, porque eu lembro que envolveu toda a madrugada com uma super equipe, com o tempo inteiro no ar. O Caramba. programa praticamente não parou do dia anterior até o dia do jogo. Eu lembro que eu acho que eu apresentei o programa da meia-noite e acho que até quase de abrir o horário da transmissão, quando o Pedro Ernesto abriu a transmissão lá no Japão. Então foi assim, muito bacana, e era aqueles momentos históricos também, né, pro nosso futebol do Rio Grande do Sul, assim como foi depois com o Grêmio no título da Libertadores, e tinha sido antes quando foi campeão do mundo. Quando tem um evento, assim, diferente, é muito trabalho, né, é muita Aham. coisa, né. Tu vê a diferença, assim, em fazer coberturas de ou quando o Inter ou quando o Grêmio, por exemplo, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil alguns anos atrás, Libertadores, é uma emoção diferente para ti fazer esse tipo de cobertura e fazer uma Copa do Mundo, fazer uma Olimpíada, fazer a cobertura até a cobertura da seleção mesmo, que vai jogar em ambientes que tem guerra, Uhum. né, tu tem que ter uma outra preparação, eu sei que às vezes tem que botar colete, Claro, tem tudo isso, né, tu viajou o mundo com a seleção. Tem essas diferenças? Como é que é a tem. tua preparação pessoal? "Poxa, vou ter que ficar 5 dias fora de casa, 7 É, dias, um mês", sei lá. é. É bem diferente. Até para explicar primeiro, Adriano, se alguém não entendeu, por que eu vou explicar por que eu não fiz a cobertura lá no Japão em 2006. A gente tem o que a gente chama de hierarquia, né? Dos repórteres, dos narradores, dos comentaristas. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e os jogos mais importantes. Até hoje? Depende do repórter, acho que tem. Hoje na Rádio Gaúcha a gente tem 8 ou 9 por aí. Tá. Narrador tem 3. Então, os jogos mais importantes, eles são feitos presencialmente por aqueles que estão na frente da hierarquia. Por exemplo, Pedro Ernesto Denardim, o narrador número 1, e merecidamente foi lá narrar o Inter e Barcelona, né? A gente vai ter a final da Copa do Mundo agora de 2026. Se o Brasil estiver lá, quem vai narrar? Pedro Pedro Ernesto, que é o Ernesto. narrador número 1 da hierarquia. Tá. Em 2006, eu não ocupo. Hoje estou, graças a Deus, mas em 2006 eu não estava nos primeiros postos da hierarquia dos repórteres. A gente tinha Silvio Benfica, Sérgio Boas, olha, né? Mas claro que com o tempo as coisas vão. O Silvio Benfica saiu, o Sérgio Boas saiu com o tempo, né? Então eu fui subindo alguns degraus nessa hierarquia, e nesse momento eu estou em todos os grandes eventos, né? Se tiver uma final. Agora não vai ter porque o Inter e o Grêmio estão mal, né? Mas se tiver Se uma final de tiver Libertadores, estarei lá na final da Libertadores, como estive em 2017, quando o Grêmio foi campeão contra o Lanús, lá na Argentina. Então, para que todos entendam como é que funciona esse bastidor, né, de escala, é mais ou menos assim, tem uma hierarquia e tem que ser respeitado. Em certíssimo. 2006, eu ainda estava com apenas 4 anos de Grupo RBS, era o começo, né? Então fui, com o tempo, galgando meu espaço e crescendo, e agora estou bem lá na hierarquia. Mas respondendo assim, Adriano, a pergunta é diferente. Eu vejo assim que cobertura de Inter e Grêmio, ela é até mais desgastante que uma Copa do Mundo, porque eu vejo que a gente controla muito os números, né, de pessoas que consomem o nosso produto. Hoje é muito fácil de controlar Uhum. o número de pessoas que estão lendo cada matéria do que está publicada no site, o número de pessoas que estão acompanhando minuto a minuto uma transmissão. Toda a transmissão da rádio ela é veiculada em vídeo também no YouTube, dá para acompanhar os números ali. E quando é Inter e Grêmio, esses números sobem muito, na Caramba. comparação, por exemplo, com a seleção brasileira. Pois é. Sobem muito. Então a gente tem que entregar mais conteúdos, seja em vídeo, em matérias, em entradas na rádio, especialmente quando são jogos importantes de Inter e Grêmio. E a seleção brasileira numa Copa do Mundo, eu sempre vejo assim como a Copa do Mundo ela é muito mais do que futebol. A gente tem que tentar trazer esse ambiente do que está acontecendo lá, né? Seja na parte política, de comportamento das pessoas que vivem lá. Então, acho que também é uma cobertura assim, de Copa do Mundo, não só do futebol, mas de tentar trazer o que acontece lá no país da Copa, né? Eu já tive a oportunidade também de viajar pela Rádio Gaúcha, pelo Grupo RBS, para lugares
inusitados. Você estava falando de colete à prova de balas. Eu fui para o Haiti em 2004, naquele jogo em Tá. que a seleção fez lá, com os jogadores nos tanques de guerra, que foi Tu assim. tava lá, velho. Eu estava lá, Caramba. fiquei uma semana lá, e eu lembro que na época, bom, o Haiti estava ocupado por tropas da ONU, porque o país vivia uma guerra civil, Uhum. e parte destas tropas eram tropas gaúchas. Então eu acompanhei muito assim durante uma semana esse trabalho do que eles faziam lá para tentar pacificar o país, e saí em muitas oportunidades em missões com coletes à prova de bala para entender aquela rotina do Haiti, né? Que porra, era um negócio terrível. Hoje a situação do país ainda é muito difícil, né? Mas foi assim também muito interessante, né, para conhecer como é que funciona o trabalho desses militares, que é muito desgastante, para tentar estabelecer, né, o mínimo de paz e dignidade para as pessoas que moram lá naquele país. Sim. Uma vez o Sobis disse que no México o futebol ele é um lance muito de entretenimento, de pai com filho, é família, etc. Aqui no Brasil é um pouco difícil da gente chegar nesse nível, mas mudou bastante, né? Por exemplo, vamos hoje no Beira-Rio, tem mulheres, É. tem senhores, tem senhoras. Essas praças aqui da América do Sul, tu considera todas elas, Colômbia, Peru, inóspitas realmente quando o assunto é Libertadores? Uruguai? Depende. Claro que hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma situação completamente diferente dos estádios, né? Muito mais seguro, o público mudou. E na América do Sul ainda é mais raiz, né? Depende dos lugares, assim, mas tem estádios com condições bem precárias e de vez em quando ainda com algumas situações um pouco mais perigosas. No interior da Argentina, né? É, tipo o quê? Eh, Rosário, Mendoza? Rosário foi, já senti assim um pouco mais difícil, né? Na comparação com outros estádios. Eu acho que foi ali por 2015, eu fiz um jogo no interior da Colômbia, eu trabalhei num jogo no interior da Colômbia, também onde tinha assim um policiamento, qual era o nome? Tunja, o nome da cidade. O Grêmio jogou um jogo de Libertadores lá, e com um ambiente assim bem pesado, onde além dos policiais tinham os caras do exército lá para dar a segurança. Então, na América do Sul, ainda a gente tem alguns locais assim um pouco mais, não sei se perigosos, mas que são temidos, né, por quem vai lá para visitantes. Ao contrário do que a gente tem hoje aqui no Brasil, porque a gente tem, e não só de jogos de Libertadores, de Copa Sul-Americana, mas a gente tem para o nosso público aqui hoje um estádio completamente diferente, né? Com uma segurança maior, com ingressos mais caros, o que também acaba fazendo com que a experiência de ir no estádio seja algo completamente diferente do que era lá antigamente, lá atrás. Hoje a gente tem stewards, aqueles que ficam ali na beira do campo, Sim. e circulando pelo setor de cadeiras. São vários profissionais que ficam ali para trazer aquele ambiente de segurança para o jogo, né? Então acho que as coisas mudaram, eu acho que mudaram para melhor. Claro que eh, tinha muitas coisas legais, quem não vai lembrar da Geral do Maracanã, da Coreia do Beira-Rio, que eram coisas muito legais, mas tudo mudou. Assim como eu falei das mudanças na cobertura esportiva da década de 90 para agora, a gente tem que entender também que para o torcedor essa experiência mudou também. O torcedor não pode ir mais no treino, o torcedor no estádio agora tem no caso aqui de Inter e Grêmio, tem uma estruturação completamente diferente, onde você, num jogo importante para acompanhar, para conseguir entrar no estádio, muito provavelmente, se você não for sócio, você não vai conseguir entrar, num jogo muito importante, numa final de campeonato. Então, as coisas mudaram muito. E eu As acho coisas que mudaram. o que a gente tem, assim, em termos de conforto, nesses dois estádios aqui na Arena e no Beira-Rio, são coisas legais, são estádios muito bonitos, assim, se a gente for comparar com estádios que a gente tem no mundo, acho que em termos de estrutura a gente não deve nada para ninguém. Temos estádios muito confortáveis, então acho que a gente tem que celebrar isso. Maravilha. Gabardo, para a gente fechar agora, temos mais 6 minutos aqui de programa. Tem um assunto que o pessoal anda comentando bastante, já faz uns 7, 8 anos, é essa questão financeira do futebol. Eu vi uma entrevista recentemente do presidente da Chapecoense, e ele disse que, por exemplo, um jogador está na Série B
ele tem um salário de 40 mil, 50 mil. Uhum. No outro ano, o empresário dele oferece o mesmo jogador para um clube de Série A e o salário vira 400, 500 mil. Onde que vai chegar isso para a questão de saúde financeira dos clubes? A maioria dos clubes brasileiros estão quebrados, entra 2, gasta 8. O presidente do clube, o clube tá na mão do empresário mesmo hoje em dia? Eu, primeiro, assim, eu acho que me preocupa muito, né, essa perda do controle do aspecto financeiro, especialmente do que os clubes gastam para contratar jogadores. E eu acho, assim, que o problema principal para mim, em clube grande, não é nem pagar R$ 1 milhão por mês para um jogador que é titular, que vai decidir, que vai resolver o problema. Tá. O problema maior é pagar 200, 300 mil reais por mês para um jogador que vai passar o ano inteiro no banco de reservas, que não vai jogar. Isso acontece, e bastante. Quando você tem, daqui a pouco, jogadores nas categorias de base com uma qualidade semelhante, sem a necessidade de ter que gastar esse dinheiro todo para um jogador reserva. Eu acho que esse é um grande problema, né? E só que, lamentavelmente, a gente vive uma realidade, não é só no futebol, é em tudo, eh, onde tiver alguém pagando e ganhando, os outros, se não se adequarem a essa realidade, não correrem atrás, eles vão gastar também para tentar ganhar. E por trás disso tem todo o ambiente de pressão que é criado por torcedor, por imprensa, pela necessidade de ganhar, 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 e aí começa a virar uma bola de neve. Esse é um grande problema. Qual é a solução para isso? Eu vejo duas soluções. A primeira, os clubes teriam que se conscientizar em colocar limite nos seus orçamentos. Não vão conseguir porque, justamente por isso, por essa bola de neve que é incontrolável e a coisa perdeu o limite. E a segunda possibilidade, que aos poucos eu vejo uma pequena alteração em relação ao que a CBF está fazendo no futebol brasileiro, que é o que é muito importante. Acho que a CBF está fazendo um trabalho muito bom, desde o investimento na arbitragem, e aí ao que eu vou falar agora, que é do fair play financeiro, que é algo Uhum. ainda muito em fase inicial, mas se for colocado em prática e de maneira correta, não vai ser algo muito lento, muito gradual, mas para dar tempo dos clubes se adaptarem, mas vai ser colocado em prática. Acho que pode ser um início do que pode ser uma mudança nessa estrutura do futebol brasileiro. Que é o que a gente vê, né, na Europa, em alguns clubes que acabam sendo punidos se não tiverem uma responsabilidade financeira entre o que gasta e o que arrecada. Então, vamos ver se no Brasil isso acontece, se o fair play financeiro vem para ficar e se vem para colocar limite em clubes que são irresponsáveis do ponto de vista financeiro. Vamos torcer para dar certo. Sim. Tu acha que, por exemplo, o Internacional fez muitos investimentos em 2022, 2023, esperando que fosse ganhar uma Copa do Brasil ou ganhar uma Copa Libertadores. Essa Copa Libertadores e essa Copa do Brasil, talvez as duas juntas, como o Grêmio conseguiu há quase 10 anos atrás, vindo, tu acha que estabiliza durante alguns anos as finanças do clube? O Grêmio passou bons anos não tendo problema de financeiro, né? Depois que ganhou a É, Copa do Brasil e a Libertadores, também tinha muitos valores da casa ali, né? é. Eu acho que financeiramente só vai ter um bom retorno, infelizmente, né, para a realidade de Inter e Grêmio, de quase todos os clubes do Brasil. Não adianta só ganhar competições importantes para ter um equilíbrio financeiro. Além de ganhar, tem que ter jogadores que sejam vendidos e bem vendidos depois dessas campanhas. Certo. Porque senão, né, vamos lá, uma coisa que pouca gente fala, a Copa do Brasil dá uma premiação, nem sei qual é o valor certo de hoje, mas vamos supor, R$ 80 milhões para o campeão. Pode ter certeza que desses R$ 80 milhões, boa parte vai para o bicho dos jogadores. Talvez 30, 40 milhões vai para o bicho dos jogadores, que é um absurdo que os jogadores ganham de bicho extra, né, para conquistar títulos. Mais motivação ainda. Além do salário. Então, assim, as premiações, elas acabam ficando pelo meio do caminho, né? O que realmente faz diferença de receita para os clubes é cota de TV, que é uma receita, né, que não vai mudar de acordo com o título ou não. Patrocínios, que pode ter ali uma
uma mudança em caso de um título importante e venda de jogadores. Então, quando num título de Libertadores, de Copa do Brasil, surge um jogador que é um fenômeno no Inter, no Grêmio, e vai ser vendido, sei lá, por 30 milhões de euros, pô, isso aí já dá um gasto financeiro para o clube que é extraordinário. Foi o caso do Grêmio, que naquele período ali da conquista dos títulos vendeu bastante gente, né? O Arthur, por exemplo, que está aqui agora de volta, foi vendido por uma fortuna, né? Então, isso dá um gás para os clubes respirarem financeiramente. Também não adianta, com esse dinheiro, contratar um monte de jogador e errar nas contratações, cara. Esse foi um problema do Grêmio depois. Aí caiu, né? Então, vender jogador ainda continua sendo muito importante para a dupla Grenal. Certíssimo. Gabardo, 2 minutinhos, 3 de paternidade. Pô, eu perguntei para Kelly Matos no final sobre maternidade, e ela deu uma ótima explanação aqui. Eu li em algum artigo que tu, com 47 anos, imaginava, pô, será que eu já tô um pouco maduro? Vou usar a palavra certa, né? Será que eu tô um pouco maduro? E aí, qual é que é o lance de ser pai aos 47 anos? Porque eu sei que tu também faz, você se divide, né? O trabalho da mãe e do pai é o mesmo, né? Mas eu acho assim, Adriano, que independente da idade, claro que eu, assim, em tese, teoricamente, eu gostaria de ter tido filho antes. Mas é que o que eu sempre falei para a Kelly, assim, é que, na minha opinião, para ter filho, você tem que estar com uma relação toda estruturada, né? Para que a criança também seja feliz, né? É a minha opinião. Eu acho que eu, ali no momento já importante, legal da minha carreira, a Kelly também, numa relação muito feliz, numa relação muito saudável, para que a criança que está vindo, no caso o Gabriel, que é o nosso filho, veja, né, uma família feliz, uma família bem estruturada, uma família que tenha toda a condição de educar essa criança da melhor maneira possível, com muito carinho, com muito amor, com muito afeto. E eu acho que a gente conseguiu construir nessa relação algo muito importante, que foi, né, chegar o momento de ter a oportunidade de ter o Gabriel. Então, na minha vida, assim, antes disso, né, eu sempre pensei muito nisso. Pô, tem que estar, não ser pai por ser pai. Eu quero estar num momento legal para ser pai. E eu acho que isso aconteceu e o Gabriel, graças a Deus, está tendo a oportunidade de crescer, vendo assim uma família muito unida, né? Uma família muito feliz. E isso eu acho que acho que não vai ter certeza na educação, no crescimento e no desenvolvimento dele. Espetacular. Gabardo, obrigado pelo papo, obrigado por ter tirado um pouco do teu tempo. Tu tem muito trabalho, né? RBS, GZH, o teu canal, as viagens, poxa, é muita coisa, né? Obrigado, tá? A gente adorou e isso aqui vai repercutir bastante. Pra gente é uma grande honra ter um jornalista, uma pessoa da magnitude do trabalho que tu faz, contar um pouco aqui da tua experiência, contar um pouco dos causos do futebol, falar da vida, isso é muito bom. Obrigado. Adriano, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, muito prazer. A conversa foi maravilhosa. Foi muito legal poder contar um pouco, né, da minha história, falar um pouco sobre jornalismo, sobre futebol. Então, agradeço demais ao convite e muito sucesso no projeto de vocês. Obrigado. Valeu! Curte, compartilha, né? Deixa o like, curtir é a mesma coisa, né? Redundante. Mas redundâncias às vezes são importantes. Deixa um comentário bacana, também segue o canal do Gabardo no YouTube. Canal do Gabardo. Canal do Gabardo. Ou então vai colocar Eduardo Gabardo, ali já vai aparecer todos posts dele ali, que são praticamente diários. A gente precisa muito da inscrição de vocês. O canal agora está precisando de 20 mil seguidores. É um novo passo aqui no Deujais. E a gente vai se encontrar na próxima semana com o próximo convidado ou a próxima convidada. Beleza? Tchau, tchau.